E neste momento histórico, não apenas para mim, mas para todos aqueles que se encontram aqui, inclusive aqueles que não conhecem a vida desta igreja, e muito menos conheceram a vida desta mocidade. É um momento profundamente histórico, Deus o sabe. E eu queria dizer a todos que me dão a honra, o privilégio de me dar um exemplo pessoal. Assim que me casei, recebi um convite para ocupar um cargo no IBC, Instituto Brasileiro de Café, que iniciava suas atividades naquele ano que fui convidado, e isso sem nenhum concurso. Teria um cargo de importância naquela estrutura federal. O que aconteceu? Daniel não aceitou. Foi-se, nunca mais essa porta voltou a abrir para mim. Foi-se, nunca mais voltou a abrir para mim. Três coisas que passadas não voltam mais ou não serão mais utilizadas ou aproveitadas: a flecha, a palavra, a oportunidade. Deixa-me dar um pequeno exemplo pessoal de novo. Quando prefeito, tive um convite para ir à Alemanha. Ninguém sabia disso. No encontro de prefeitos, mas por circunstância administrativa recusei este convite. Tinha passagem, tinha hospedagem e tinha tudo. Meus ouvintes, fico a pensar numa coisa. A oportunidade... Eu queria que também você fizesse essa escolha hoje. Serviço Deus de Daniel, o Senhor Jesus a quem eu tenho servido na minha vida e que me deu condição de ir a Porto Velho, estar ali um período e voltar aqui para este encontro. Dai graças ao vosso eterno Pai, pois mais um ano passar, a Deus mil graças dá. Coração que ama o verbo Salvador, existe um canto alegre que espalha o seu louvor, de coração dai graça. Quando eu fazia o curso ginasial, cursando a segunda série ginasial, nas férias de dezembro, fui passar as férias em casa, morava a distância de 54 quilômetros. Essa trajetória era feita de caminhão, não existia ônibus na época. E no dia 25 de dezembro, eu fui designado para fazer um trabalho na congregação da igreja. E a gente se reuniu no templo, na zona rural. E eu e mais dois companheiros íamos fazer esse trabalho a 15 quilômetros. Quando a gente montou a cavalo, que ia saindo, e vinha três moças. E eu olhei no olho da Maria, e aquele olhar ficou seguro no meu coração. Eu fiz toda a trajetória, dirigi o trabalho evangelístico no dia 25 de Natal, numa congregação chamada Sobralha, da Igreja Presbiteriana de Volta Grande na época, sempre lembrando daquele olhar, e aflito que chegasse quarta-feira, que quarta-feira seria um culto na casa de meu pai, e ela morava num sítio do tio, e naturalmente ela estaria presente naquele culto. Foi exatamente nessa época, nessa circunstância, que iniciou o nosso namoro. Dou graças a Deus por estar conhecendo esta jovem, muito bonita, muito simpática, embora de família humilde, simples, de pouca cultura, mas de um coração
amável, gostoso, atraente. E nosso namoro foi cercado de muita amizade, de muito carinho. Só que o nosso namoro não era um namoro tão avançado como o de hoje, sempre respeitando a divisa que nos separava de sexo. Nunca pensamos neste assunto antes do nosso casamento. E uma das coisas que me deixou muito feliz foi quando aconteceu o primeiro beijo. Foi uma alegria muito grande, uma experiência gostosa, mas sempre com aquela distância do respeito humano, da simpatia humana. E nunca chegamos a um namoro chamado namoro avançado. Mas tive a tragédia do curso inicial, terminando no dia 16 de dezembro, meu pai assistiu à minha formatura. E no dia 1º de fevereiro do ano seguinte, de 1947, ele foi acidentado, morrendo no dia 8 de fevereiro. E nesse período da doença do meu pai, nós já tínhamos noivado, mandei fazer aliança e entreguei essa aliança mesmo em caráter particular, mas em sinal de muito carinho, de muita amizade. Na sequência, daí a 2 meses, no dia 7 de abril de 1947, nós nos casamos e realmente foi uma vida de muita alegria, de muita felicidade. Nós conseguimos passar quase mais de 3 anos sem filhos, mas sempre num relacionamento muito pessoal, muito carinhoso, onde nós íamos, sempre nos aportávamos sentando juntos, um ao outro. Mas a coisa mais importante que nós iniciamos a nossa vida, a nossa caminhada conjugal, foi num respeito mútuo um ao outro, numa intimidade muito íntima, mas sobretudo tendo a companhia e a direção de Deus, a quem nós dois buscávamos sempre juntos. Mesmo no período de namoro, nós às vezes caminhando e conversando, a gente conversava sobre os ensinos bíblicos, às vezes cantávamos algum corinho, algum hino, naquela simpatia, naquela amizade de um com o outro. Deus nos deu uma felicidade que nem sempre dá a outros casais. É de viver em harmonia, em união, numa simpatia muito profunda. Eu dou graças a Deus por ter conhecido a Maria, por ter me casado com ela, porque realmente é uma pessoa que demonstrou em todo o período da minha vida muito amor, muito carinho, muita simpatia, muito respeito, e vivemos uma vida de muita luta, de muito trabalho. Depois da morte de meu pai, nós enfrentamos a batalha junto com os irmãos, moramos um período de 3 anos ou 4 anos em casa de mamãe, construímos a nossa morada e na zona rural, sempre com muita luta, muita gente trabalhando e ela enfrentando sozinha o trabalho de casa, cozinhando, lavando, costurando para os filhos e preparando a refeição. E sempre com carinho preparando a minha roupa. Sempre Deus me deu o privilégio de estar pregando a palavra do Senhor. E nunca ela disse assim, você não vai a esse trabalho. Mas sempre colocava a roupinha melhor que tinha à disposição para que eu fosse pregar a palavra de Deus. E Deus preservou um amor profundo em nossa vida, em nosso coração, de maneira que eu não tenho onde colocar uma observação na vida irregular dela. Pelo contrário, eu tenho uma alegria muito grande porque se eu cheguei até aqui, eu agradeço a Deus essa companhia preciosa, agradável, simpática e de muita amizade profunda. Muitas vezes, diante da luta do trabalho, eu não tinha tempo para ficar em casa, não tinha tempo para conversar com ela, mas mesmo assim,
nunca cheguei em casa encontrando uma cara feia. Pelo contrário, sempre encontrando um carinho, a refeição à disposição, tudo que a gente necessitava, mesmo no período mais difícil da minha vida, que foi o período quando eu enfrentei a política, que é uma coisa difícil, porque a política exige da gente o tempo, a luta, o sacrifício, e o pior é que com este período ela enfrentou muita luta, muita dificuldade, minha casa sempre cheia, sempre gente procurando as coisas, e ela nunca me maltratou, mesmo com o sacrifício que ela tinha, com a luta que tinha, atender o pessoal. Nunca chegou e disse: Daniel, você está me maltratando, mandando tanta gente aqui em casa. Então são pequenos detalhes, mas que eu quero apenas narrar este fato para dizer com quem realmente eu casei. Mas o segredo de toda essa história está na nossa união, que foi primeiro com Deus e depois um com o outro. Então eu deixo nessa narrativa um incentivo aos futuros casais, aos novos casais, aos futuros novos casais, que se unam primeiro em Cristo, para que depois de unido em Cristo, possam viver um com o outro. Os problemas, na verdade, aparecem, surgiram na nossa vida. Quantas vezes eu pedi perdão a ela por alguma coisa que fiz, sei que eu ofendi, mas Deus nunca deixou que o sol se pusesse sem que a gente acertasse os detalhes da vida. Bom, ele falou bastante do tempo de namoro, de caminhada juntos. Foi muito gostoso. Meu pai confiava bastante nele. Meu pai era serrador e talvez precisava de ir para outras fazendas longe. Então, quando o Daniel estava em casa, sempre ele era a nossa companhia para ficar com a gente lá na roça, no alto que a gente morava. E foi muito gostoso, a gente sempre junto, caminhando, indo para a igreja junto, à noite, qualquer hora da noite eu podia sair sozinha com o Daniel. Talvez o irmão dele ia com a gente, mas porque era também da equipe do coral, né? A gente cantava no coral, ia ensaiar bem longe, na casa do tio dele, e a gente ia junto sozinho. Foi muito gostoso a nossa vida quando solteiro. E depois de casado, fui morar dentro de casa, morei 5 anos. Nunca vi a minha sogra triste comigo, a minha cunhada que está ali, ela pode ser testemunha. Nunca ela olhou para mim assim, triste, e nem eu com ela, sempre alegre e continua até hoje. Foi onde achei um lar para adorar a Deus, que a gente não sabia este caminho tão bom que foi posto na minha vida. Enviou seu filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morrer por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim
chega a hora em que a morte enfrentarei. Sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus que vivo está.